Olá! Dando continuidade à capacitação Criando Backends Nativos com Delphi, nesse vídeo nós abordaremos a criação e o teste de novos métodos no nosso servidor. Eu sou Landerson Gomes, sou MVP da Embarcadero, sou também diretor do programa acadêmico da Embarcadero no Brasil e criador do site do projeto Universidade Delphi. Essa é a nossa agenda para esse vídeo. Nós vamos criar os nossos primeiros métodos nesse servidor e testar o acesso a esses métodos através de clients. E aí a gente vai usar o Server Function Invoker, vamos usar também o DS REST Connection e também vamos ver como seria acessar esses métodos diretamente através da URL do navegador. Isso posto, acredito que a melhor forma de fazer é irmos direto ao Delphi. Estou aqui com o RadStudio 11 já aberto. Vou em File New, Other, e vou criar um novo servidor de aplicação .NET REST. Selecionar a plataforma Windows. Mais uma vez vou trabalhar com Standalone com interface gráfica. VCL. Repare que mais uma vez eu estou seguindo sem alterar muito nossas opções no Wizard. Não vai fazer diferença no proposto para esse vídeo. Gosto sempre de alterar esse pedacinho aqui, que é colocar o Server Class e o DS Server de forma separada, num módulo à parte. E aí a nossa aplicação vai conter lá um Server Container. Então, vou selecionar aqui para derivar de Server Module. E vamos lá, vamos criar a nossa aplicação, definindo aqui agora a localização dela. Então já tenho aqui 3 servidores que a gente veio criando ao longo das aulas. E vamos criar agora o servidor 04. Selecionado o servidor 04, ok. Finalizar o Wizard. Está aqui gerada a nossa aplicação. O Web Module está aqui. Server Container está aqui. O nosso Server Method está aqui. E vamos lá, vamos trabalhar. Vamos, antes de mais nada, salvar o projeto. E executar. Vou abrir nosso browser aqui. Então temos nosso projeto, um projeto 100% padrão, contendo apenas os 2 métodos de exemplo. O primeiro caminho que nós vamos seguir aqui, ó, visualizar esses métodos de exemplo na parte aqui do Server Function Invoker. E eles estão aqui, ó, o EchoString, vamos escrever Delphi, executar, e o teste vai ocorrer. Delphi, resultado Delphi. Reverse string, Delphi, e o resultado foi escrito aqui, a string Delphi, de trás para frente, né? String invertida. Ok, vamos parar nosso servidor, tirá-lo de execução e vamos criar nossos métodos. Basicamente, é uma programação normal a nível de Delphi Language. Você vai escrever aqui nos seus métodos simplesmente procedimentos e funções. Então vamos testar aqui, ó, procedure, processar, pagamento. Ela vai receber aqui um ID pagamento. Vai ser do tipo inteiro. E aqui a gente escreveria alguma coisa no sentido de código aí, né? E a procedure vai ser executada normalmente. Vamos gerar também uma nova aqui, função.
function cadastrar cliente. Receber aqui um nome do tipo string, vai retornar uma string também. Shift Ctrl C. Result recebe nome mais cadastrado com sucesso. Aqui vale mencionar que nós temos um cenário em que vamos inserindo os códigos dentro desses procedimentos e funções que a gente está incluindo. Então, vou executar novamente aqui nosso servidor. Está o Open Browser aqui nele. Vamos acessar o server function desse servidor agora, contendo aí mais métodos. Então, ó, ou processar pagamento, por exemplo, se eu boto um número, executo, ele daria aí a execução normal e exibiu aqui no result, ou seja, é um procedimento que não tem resultado, o procedimento realmente não tem result, foi isso que a gente fez lá. O cadastrar cliente, cliente poderia ser aqui Paulo. Executei, teríamos lá o código e após a execução ele retornou a mensagem de Paulo cadastrado com sucesso. Então, isso mostra aí como é simples incluir novos métodos e como a gente conseguiu testar esses métodos usando aqui o Server Function Invoker. Vamos fechar esse servidor, salvar aqui. Vamos criar um novo servidor. File New Order, .snap REST Application. Mais uma vez usando ali o ambiente Windows, vou agora pegar uma aplicação de console, deixar também na porta 8080, Server Module e Simplified Dispatcher, ou seja, conexões do tipo REST apenas serão suportadas. Nós vamos criar um DS REST Web Dispatcher. Avancei. Nossa classe vai descender aí de Server Module. E vamos lá, vamos criar o servidor, definindo aqui a sua localização. Capacitação da Snap, criar servidor 05. Ok. Temos agora o nosso servidor já criado. Salvar o projeto. Mais uma vez, salvamos sem fazer nenhuma alteração. Não é o foco para esse momento. E vamos seguir. Vamos lá no Server Methods. Confirmar aqui que nós vamos construir um novo método. Function. Vamos chamá-la de mostra hora. Não, vamos chamá-lo de atualiza hora. Não vai receber nada de parâmetro e vai retornar uma string. Shift Ctrl C. Result recebe format datetime. Temos que definir aqui agora o horário, que vai ser HH dois pontos NN dois pontos SS
A hora vai ser now. Vamos executar. Start. Localhost 8080. Vamos no server function. Aqui temos a procedure, atualiza a hora. Executei. Então está dando aqui o horário da máquina local, da máquina servidora, né? Muito importante. Quando você estiver consumindo isso numa aplicação client, se você tiver uma função desse tipo, ela está trazendo os dados do servidor. Bem, até aqui então, a gente viu como consumir esses métodos que a gente gerou através do Server Function Invoker, que é uma página, né, de template gerada ali no Page Producer, e ela faz a leitura das funções que estão declaradas, né, dos métodos declarados no nosso Server Method e exibe aqui para a gente. Vamos agora fazer esse mesmo processo através de uma outra aplicação Delphi. Bem, vamos aqui agora adicionar um novo projeto para consumir esse nosso servidor 5. Então vou aqui, ó, add new project. Vamos criar uma aplicação VCL mesmo. Já está na tela. Vamos renomear esse projeto para REST-CON. E a ideia é que a gente tenha aqui esse novo projeto consumindo o nosso servidor. Então vamos lá, vamos seguir aqui com a nossa ideia. Aqui está o formulário, vamos chamá-lo de principal. Vamos salvar esse novo projeto. Ele vai ficar aqui também dentro de capacitação do Snap, juntamente com o servidor 5. Vou chamá-lo de cliente REST-CON. Vai ser a pasta desse carinha. E aqui dentro da nossa unit, vou chamar de view.principal. O projeto vai se chamar REST-CON Proj. E o nosso grupo de projetos vai ficar sendo aqui exemplo server 5. Ok. Então, o que nós temos nesse exemplo? Nós já temos o servidor rodando e estamos criando uma aplicação client para se conectar nesse servidor. Como aqui a gente está trabalhando diretamente com Delphi, nós vamos agora usar um componente chamado DS REST Connection. O DS REST Connection é um componente específico para conexão do tipo .NET REST. Basta a gente jogar ele no nosso projeto, no lado do cliente, obviamente, e efetuar a conexão do mesmo com o servidor. Assim, ele já consegue buscar os métodos que estão sendo expostos por ele. Vamos lá. Então está aqui o nosso REST Connection 1, um objeto que a gente acabou de pegar na paleta. Eu posso testar essa minha conexão. Como eu ainda não configurei, estou dando OK aqui, deve nos retornar um erro. Então, ó, erro, porque ele não conseguiu ler onde está o servidor. Então, qual é a configuração que a gente deve fazer? Objeto selecionado, vamos aqui no Object Inspector e fazer as configurações. O nosso servidor, nós já vimos, está rodando na porta 8080. Então, porta 8080. O nosso servidor também está apontando para um host local. Aqui, se você estivesse trabalhando numa rede, você apontaria para o endereço dessa outra máquina, na máquina servidora na rede. Então aqui, ó, localhost. Poderia também usar o IP para localhost, né? 127.0.0.1. Faria menor diferença. E agora vamos mandar testar a conexão. Antes de testar, vamos só tirar essa informação de login prompt aqui, ó. Senão vai ficar pedindo toda hora e não tem senha. Então repare que ele já conseguiu se conectar com o nosso servidor. Se eu der um stop aqui no servidor,
e pedir novamente o teste de conexão, ó, ele já está demorando para responder, ou seja, ele não está conseguindo se conectar ao nosso servidor. Vamos tentar subir o servidor aqui. Start. Já está respondendo, ó. Não funcionou, mas agora se a gente chamar, vai funcionar. Ok? Outro ponto interessante aqui, o que o REST Connection me dá é, tenho a possibilidade de gerar as client classes, ou seja, tudo que está exposto lá no lado do server eu consigo trazer para o meu cliente. Então, ó, client class, ele trouxe as nossas funções lá, ó. Simplesinha, prontinha para ser consumida. Poderíamos estar trabalhando aqui normalmente nesse cenário usando essas funções. Vamos dar um salvar aqui no projeto. Não vou me ater aqui fazendo esse alterando o nome mais uma vez. A ideia é a gente conseguir demonstrar aqui, ó, através de um botão, que a gente vai nele fazer o consumo dessa função lá do servidor. Então vou criar aqui uma variável. Essa variável vai ser do tipo classe cliente, vou chamar de client, né, para não gerar confusão. E ela vai, na verdade, fazer uso do nosso REST Connection 1 para que possa aí fazer a conexão. Antes de mais nada, o que a gente deve fazer aqui? Declarar na uses essa client class que a gente acabou de salvar. Então, use unit, client class 1, na seção implementation, uma vez que eu só vou utilizá-la em código, não vou usar aqui em tempo de design. Então, adicionou essa nossa client class. E aí, eu preciso agora que essa classe cliente seja do tipo da classe que está declarada aqui, ó. Então, ela vai ser do tipo tServerMethodClient1. tServerMethodClientClass1. Isso feito, vamos lá. Classe cliente recebe tServerMethodClient.create e aqui a gente passa o REST Connection para ela. Isso feito, posso agora consumir a função. Então vou simplesmente colocar no caption do nosso formulário o retorno da função atualiza a hora. Então vamos lá. Nosso formulário se chama principal. Ponto caption. Recebe. E aí, qual é o nome da nossa função, né, do nosso método lá na classe? Classe cliente. Ponto. Atualiza a hora. Está feito o nosso projeto, já se comunicando aí através do REST Connection. Vamos conferir, ver se vai rodar. Cliquei aqui no botão, ó, está atualizando lá a hora de acordo com o nosso clique. Vantagem desse processo é que de Delphi para Delphi ele é muito tranquilo. Você simplesmente vai se conectar ali e gerar essa classe client e ela já tem todos os métodos aqui simplesmente para você consumir. Repare que os métodos, quando você faz esse processo aqui, todos os métodos estão disponíveis. Ó, o reverse string, todos os métodos que você declarou lá vão estar disponíveis para você consumir. Então, só para a gente atualizar aqui de novo, atualiza a hora. Mas um outro ponto que a gente precisa avaliar é a possibilidade de fazer esses testes desses métodos através única e simplesmente da URL via navegador. Por que eu estou falando isso? A gente está aqui na situação de testar esses métodos, não diretamente consumindo. Mas e se
eu precisasse testar esse método no navegador diretamente, sem ter uma ferramenta, um IDE, simplesmente que precisasse olhar esse método lá no servidor. Vamos lá, vamos tentar fazer isso aqui agora. Vou fazer uso desse mesmo servidor que a gente já está trabalhando. Fechar aqui esse lado client da coisa, vamos voltar para o servidor. Vamos fechar aqui a view principal. Aqui está só o nosso servidor em execução. Vamos no server container, na verdade no web module, analisar as configurações do dispatcher. Repare que nós temos o seguinte cenário. O REST Dispatcher tem o contexto da Snap e o REST contexto. Então nós temos uma aplicação que está rodando no servidor localhost, na porta 8080, um contexto da Snap aqui e o REST contexto dele. Daí para lá, a gente precisa pegar as informações da nossa classe que está sendo exposta, que é tServerMethod1, e qual método nós vamos chamar. No nosso caso aqui, atualiza a hora. Ok? Então, essa é a composição de uma chamada que a gente vai fazer aí via navegador. Vamos testar? Só conferindo aqui, o servidor rodando. Vamos abrir o navegador. Temos então localhost 8080 barra contexto do DataSnap está escrito DataSnap. Contexto do REST está escrito REST. A classe que a gente está expondo é tServerMethod. Vou até descer aqui, ó, ServerMethod1. O método que a gente está expondo, que a gente vai testar, é o atualiza hora. Tá aí. Tá aí o resultado sendo executado. Então, servidor, porta, contexto do DataSnap que está configurado no dispatcher, contexto REST configurado no dispatcher, a classe que está sendo exposta pelo server class, ou se você tiver mais de um server class também, dá para fazer esse direcionamento, mas isso é coisa que a gente vê mais adiante, não está aqui no foco, e o método que a gente está consumindo. E aqui, caso houvesse, né, vamos tentar aqui com o EchoString, EchoString barra Delphi. Então eu tenho um método e os parâmetros. Então você passaria aqui os N parâmetros que tiverem necessários aí no seu método, né? Então, ó, rodamos aqui o EchoString e ele retornou para a gente Delphi. Ok? Bem, pessoal, é isso. Vamos ficando por aqui. Vale mencionar o que a gente fez até o momento. Criamos alguns novos métodos, testamos o consumo dos mesmos. Entretanto, há aqui uma diferença básica que a gente vai aprender na nossa próxima aula sobre REST e sobre RPC. Então fica aí essa dica já e fique atento para o nosso próximo vídeo. Até já, vejo você lá.